1 Coríntios capítulo 10, de 14 até o capítulo 11, versículo 1. Vamos ver aqui a ideia central dessa passagem. Os seguidores de Cristo precisam ter como objetivo ser imitadores de Cristo em tudo o que fazem. O testemunho deles acerca de seu relacionamento com Cristo tem precedência sobre seus direitos cristãos e os leva a rejeitar os contextos que comprometem, que podem comprometer o testemunho. Isso a gente já tem vendo, que tem acompanhado essa série, como Paulo tem tratado isso na carta aos Coríntios, tá bom? E aqui ele continua falando um pouquinho também sobre comer comida sacrificada a ídolos e tal. E nesse contexto, aqui nós vamos ver que trata-se de uma questão de cunho teológico. A carne oferecida a ídolos não tem poderes malignos ali em si, mas a celebração da qual ela faz parte desperta o ciúme de Deus, e obscurece o testemunho de devoção exclusiva a Cristo. Então vamos lá? Versículo 14. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como as pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é de fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, vamos ver algumas anotações aqui. A refeição pactual, a refeição da aliança, que define a comunidade de Cristo, é a ceia do Senhor. A referência de Paulo a essa refeição lembra seus leitores de como a participação em banquetes oferecidos a ídolos é inapropriada para quem se assenta à mesa de Cristo. Partir o pão e beber o cálice são atos que expressam a participação da comunidade na vida e no sofrimento de Cristo. Também a repetição aqui que ele faz da palavra um só pão, um só corpo, no versículo 17, não apenas enfatiza a união da comunidade de Cristo, a união da igreja, mas também rejeita qualquer ideia de individualização ou separação na igreja. Tá? Então lembre-se aqui que é importantíssimo, a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. E ele continua no versículo 18: considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Então a resposta é não. Olha, o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Não. O próprio ídolo em si é alguma coisa? Não. Mas olha só que ele fala: digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor. Somos por acaso mais fortes do que ele? Vamos lá. O conhecimento de Paulo, do sistema sacrificial em Jerusalém e sua convicção judaica de que toda a terra e tudo que nela existe pertence a Deus, elimina qualquer ideia de que a carne em si é maligna ou possuída, por demônios, a carne em si. O problema é o envolvimento comunitário que leva todos os celebrantes a se tornarem participantes de uma mesa de comunhão de demônios. Tá? Então, o que ele está querendo que as pessoas ali evitem ao comer carne sacrificada a ídolos é se mostrar participante de uma comunhão, de pessoas que estão fazendo aquilo não a Deus, mas a demônios. Apesar do ídolo e da carne em si não ser nada, apesar de que se ele comesse a carne não ia fazer mal para ele, o demônio não ia entrar na pessoa, não é nada disso. Mas existe ali um senso comunitário que não se deve participar daquela celebração, daquela carne que é, portanto, doada em adoração, em culto a ídolos. Então, quando a gente faz isso, e quando as pessoas na época que ele está lidando com isso, fazia isso conscientemente, elas estavam ali
provocando ciúme do Senhor, porque a comunhão na mesa era só com Cristo na ceia, né? No momento que a igreja comunga com o seu Senhor. Então, evite fazer isso ali com aquele tipo de carne sacrificada aos ídolos. Todas as coisas são lícitas, era um ditado da época que Paulo retoma aqui e cita, mas ele acrescenta, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Tudo bem, é lícito, você até poderia comer a carne lá sacrificada ao ídolo, mas não convém. Tudo bem, é lícito, mas isso não vai edificar, né? Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Olha que interessante aqui o princípio de corpo de Cristo, né? A gente não tem que buscar interesse nosso, individual, egoísta, né? O benefício que a gente tem que buscar é comunitário, é que ele vai além, o benefício do próximo, né? Da comunidade, do outro ali. Em vez de lutar por seus direitos individuais, os fortes deveriam perguntar se suas ações são vantajosas e se promovem a união da comunidade de cristãos. A ênfase dos coríntios sobre a liberdade pessoal era muito grande na época, inclusive como é hoje na nossa sociedade, né? Distorce a mensagem de Cristo, que se concentra na necessidade dos outros. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o dos outros. Olha que senso comunitário que nós precisamos trazer de volta para dentro do nosso convívio de igreja, de corpo de Cristo. Né? Como de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Depois de destacar o erro do argumento libertário dos coríntios, agora Paulo fala da aplicação positiva da liberdade cristã. Os cristãos podem comer carne do mercado. Né? Lembra que a carne do mercado, na época ali em Corinto, eram carnes que poderiam estar vindo dos templos idólatras. Então, por isso que ele está falando, não tem nada a ver com o tipo de carne do nosso mercado. Quem está acompanhando a série já sabe disso e entende o que eu estou falando aqui. Corinto, eles iam lá comprar carne do mercado e a maioria das carnes que estavam sendo vendidas no mercado eram carnes que vieram de templos pagãos e idólatras. Por isso que ele fala, quando você vai comprar a carne no mercado, não pergunte de onde ela veio, por questão da consciência. Tá? Então, os cristãos podem comer carne do mercado, sem fazer pergunta. De onde veio? Veio lá do tempo do não sei o quê? Não faz pergunta, vai lá, compra a carne, leva para sua casa, faz um churrasco e come. Pronto, né? Nem os fortes, nem os fracos precisam se preocupar. A menção de consciência se refere à origem da carne, motivo de séria preocupação para os judeus. Conforme Paulo argumenta, tudo pertence ao Senhor e, portanto, os cristãos não precisam perguntar se a carne veio ou não de um templo idólatra. Não pergunte, simplesmente é a carne disponível para compra no tipo de mercado que existia na época, simplesmente vá lá, coma. Talvez se aplicássemos hoje, você vai para a casa de uma pessoa não cristã, você não sabe que tipo de religião que ela segue, se ela consagra a carne a algum ídolo, né? Se ela trouxe a carne lá de oferenda de não sei dos quantas. A questão é, coma carne. Vá na casa do seu irmão, do amigo, do conhecido que não é irmão, que não é cristão, que está te oferecendo uma janta, um churrasco. Não fique para ele, olha, mas essa carne você consagrou a algum ídolo, olha, você fez alguma reza, você fez algum sacrifício. Não pergunta, porque tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor e tudo é santificado com a nossa gratidão a Deus. Então, se por um acaso ele fez isso com a carne, não vai te fazer mal, meu irmão, fique tranquilo. Nós temos a proteção do sangue de Cristo sobre nós, o poder de Deus, e tudo pertence ao nosso Deus. Então, por questão de consciência, não pergunte, simplesmente se alimente ali. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, como de tudo que for posto na mesa, né? Sem questionamento algum. Fique perguntando de onde veio a carne, né? Por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, olha lá, porém, se a pessoa tomar a iniciativa e falar, olha, isso aqui que eu coloquei na mesa para você é coisa sacrificada a ídolo.
aí não coma. Não coma por quê? Porque vai te causar mal? Não. Por causa daquele que deu a você a informação. Por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua, mas a do outro. Tá? Porque você vai comer uma coisa, o que ele vai achar? Poxa, eu estou falando para ele que eu sacrifiquei a carne a ídolo, que é uma carne, e estou ofertando. Ele tá, ó, legal, comendo, como que se então ele faz parte também, ele está comungando da minha fé, desse sacrifício. Ele está participando disso com o meu ídolo. Então, se ele te informar, não coma, porque aí você vai mostrar para ele que você não compactua e não serve e não comunga a mesa do ídolo dele, mas somente a mesa de Cristo, tá certo? Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo que dou graças, né? Então, olha lá, a preocupação de Paulo continua a ser o testemunho cristão. Quando os seguidores de Cristo são convidados para um jantar particular na casa de um descrente, a questão da origem da carne, gente, é irrelevante. Não pergunte. Eles não estão debaixo das leis alimentares judaicas, os cristãos. Nós não estamos. Né? E temos liberdade de comer. Se o descrente ressaltar, informar a origem da carne, seu consumo se torna uma questão de testemunho à exclusividade de Cristo. Eu não vou comer, então, a carne do seu ídolo, porque a minha comunhão é exclusiva com a mesa do Cristo do meu Senhor. Aí você não vai comer. Logo, o cristão deve levar em consideração a consciência do descrente, que de outro modo chegará a conclusões equivocadas acerca de Cristo. A liberdade do cristão se torna pedra de tropeço para o descrente. Você tem liberdade de comer aquela carne. Se você comer aquela carne, mesmo ele te informando que é de um ídolo, não vai te fazer mal. Mas o que Paulo está falando é não coma por causa da consciência dele. Ele vai interpretar errado o teu compromisso com Cristo e vai achar que você tem comunhão com Cristo e pode também ter comunhão com o ídolo. Então não, dê bom testemunho cristão, e agora que ele te informou, então fala para ele, olha, eu não vou comer, porque a minha comunhão é exclusiva com o meu Senhor, o Cristo, tá certo? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, meu irmão. É isso aí. Não se torne motivo de tropeço nem para judeu, nem para gentio, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, tudo que Paulo faz é para não criar empecilho para que outros sejam salvos, alcançados pelo Evangelho. E é isso que a gente tem que fazer com o nosso testemunho cristão, deve ajudar as pessoas a se aproximar a Cristo. Dando um mau testemunho, a gente vai ser pedra de tropeço e atrapalhar o Evangelho na vida das pessoas. E isso não podemos fazer. Portanto, sejam meus imitadores, Paulo fala, né? Nisso que eu estou fazendo, dessa forma que eu estou agindo, hajam vocês também, como eu sou imitador de Cristo. Esse versículo curto conclui a sessão que o antecede e não introduz o assunto seguinte. O tema da imitação é particularmente marcante, gente, quando comparado ao apreço dos coríntios pela retórica sofista. Eu sei que é difícil aqui, talvez você que está acompanhando entende um pouquinho do que eu estou falando, mas na cultura de Corinto existiam os filósofos sofistas que ensinavam retórica, fala, oratória, né? E para eles ensinavam um tipo de fala, de preleção, de oratória mesmo, que os sofistas falavam para as pessoas, que eles podiam falar coisas bonitas e convencer os outros sem viver aquilo que você falava. E Paulo mostra algo totalmente ao contrário. No Evangelho é o contrário. Né? Eu falo e eu vivo o que eu estou falando e você vai me imitar naquilo que eu estou acertando. Então isso vai contra a cultura de Corinto que eles estavam aprendendo dos sofistas. Tá? Os sofistas dominaram a arte de separar a palavra das atitudes, né? A palavra da ação. Ao contrário do que Paulo está ensinando. Os coríntios devem imitá-lo, porque ele imita Cristo. Eu estou falando e o que eu falo eu faço, porque eu também imito a Cristo. Então pode me imitar que você vai estar seguindo o caminho de Cristo. Olha que baita exemplo aí do apóstolo Paulo. E para a gente encerrar aqui, as últimas considerações,
Uma vez que a fé cristã é relacional, né, uma fé que se relaciona com quem a gente crê e se expressa em experiência da vida real, a palavra-chave para discipulado é imitação. Em vez de dar a seus seguidores uma lista de regras, faz isso, não faz aquilo, né, a ser memorizada, Cristo revelou um novo modelo de vida a ser imitado por sua comunidade. Como devemos viver, então? Vamos lá para terminar? Façam tudo para a glória de Deus. Amém? Que essa seja a nossa vida. Tudo para a glória do nosso Deus. Deus abençoe vocês.